Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional. Iniciamos hoje a leitura do livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia e nós vamos ler com muita atenção, prestando o máximo de atenção em tudo aquilo que Deus vai nos revelar neste livro especial de Apocalipse. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse porque fala do fim do mundo e tem algumas figuras que são simbólicas, e aí as pessoas, por não entender, ficam assustadas. Mas nós vamos, na medida do possível, aqui nós vamos desvendando aqui os mistérios do Apocalipse. Primeiramente, essa palavra ela foi revelada a João, tá? João, ele estava preso na ilha de Patmos e ele era um servo de Deus. É o mesmo João que escreveu o Evangelho, o mesmo João que escreveu as cartas. Ele estava preso na ilha de Patmos e lá nessa ilha ele morreu nessa ilha. Foi morto lá nessa ilha. E aí, de lá, antes dele morrer, Deus revelou a ele ah, uma grande revelação do final dos tempos. E nós temos o que nós chamamos de o Apocalipse. Diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós temos que ouvir e guardar o que está escrito aqui. Ler, ouvir e guardar. Esse é importante, né? Ler, ouvir e guardar o que está escrito. E então, no verso 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, a mensagem foi dirigida primeiramente às igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo que ele fez, ele nos lavou dos nossos pecados. Seu sangue, ele lavou os nossos pecados. E nos fez, versículo 6, reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder, para sempre. Amém. Versículo 7. Bem, primeiramente, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Isso aqui é interessante. Nós nos tornamos reis e sacerdotes para Deus. Duas figuras importantes, porque o sacerdote era o que ministrava na presença de Deus, e o rei é aquele que tinha autoridade sobre a terra, falava, dava as ordens. Versículo 7: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É verdade, ele vai voltar um dia, e como diz o versículo 7, até aqueles que o transpassaram, os malfeitores e os que o rejeitaram, estes também o verão, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é, diz o Senhor, o que é, o que era
e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem ele é? Ele é o Todo-Poderoso. As 7 igrejas aqui que ele se dirige, no verso 4, tá? O livro de Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Como o número 7 simboliza a perfeição, cremos que estas 7 igrejas representam a totalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas são como espelho que reflete o perfil e o caráter de cada cristão e de cada igreja que houve e que há no mundo. Temos de estar atento às palavras contidas neste livro, pois elas trazem uma advertência pessoal do Senhor Jesus. Por isso, é muito importante, mediante a sua revelação, ao entendimento que nós teremos da palavra de Deus, cada um de nós avaliarmos a nossa vida minuciosamente para saber a qualidade de servo que somos, se estamos sendo um bom servo de Deus ou se tem alguma coisa que estamos deixando a desejar. Versículo 9. Eu, João, também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João estava preso nessa ilha chamada Ilha de Patmos, por causa de Jesus Cristo. Já no finalzinho da sua vida, lá estava João preso. E ele disse: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Você sabia que a voz de Deus, ela fala por trás? Isaías também diz isso. A voz que vem por detrás. Só quem já ouviu a voz de Deus, sabe... quando eu falo a voz de Deus, num sonho, se você já ouviu Deus falar com você literalmente, você vai perceber que a voz dele vem de trás. E aqui o versículo diz, né, que ouvi uma voz, ouvi detrás de mim uma grande voz. E ele dizia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele mandou enviar essa carta às 7 igrejas. Como eu falei anteriormente, essas 7 igrejas refletem as nossas vidas. Então, eu preciso pegar o conselho que ele deu a estas igrejas e pensar e comparar. Será que eu não estou vivendo como viveu as igrejas? Estou sendo como a igreja? Estou representando a igreja? Estou vivendo bem como a igreja? Ou que preciso mudar? E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui é a visão que ele teve, né? As roupas brancas e os olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Muito bem. Vamos ver mais o que aconteceu. Verso 16 agora, vamos ver. Verso 16. E ele tinha na mão, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecia. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Porque vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Interessante essa palavra. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele, o Senhor Jesus, tem a chave
da morte e do inferno. E ele disse: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, né, ou na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, a palavra aqui é dirigida às 7 igrejas e também aos 7 anjos. Quem são os 7 anjos, no caso? Seriam os líderes daquelas igrejas. Muitas vezes, meus amigos, quando nós lemos Apocalipse, especialmente aqui no capítulo 2, ele vai começar já a falar sobre a primeira igreja, que é Éfeso, nós pensamos só nas igrejas. Claro, nós não pensamos em... Você lendo aqui as igrejas, você pensa nas igrejas. Ele fala, não, mas olha lá a igreja, olha lá como estavam vivendo a igreja de Éfeso, como estava vivendo a igreja de Filadélfia. Só que, quando você para e examina, ele vai dizer no verso 20 que o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão, tá? E dos 7 castiçais de ouro, tá? Eu vou explicar, porque quando João olhou, ele disse que viu nas mãos dele, no versículo 12, ele disse assim, versículo 12 e 13, virei-me para ver a voz que falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, tá? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com roupas compridas e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça eram brancas. E aí, então, assim, ele vai falar dos castiçais de ouro, tá? E ele vai dizer para nós o seguinte: quem são esses castiçais? Aqui ele vai falar, e também vi 7 estrelas. Então ele vai dizer assim, as 7 estrelas, tá aqui, as 7 estrelas já está no verso 16, tá? As 7 estrelas, tá? As 7 estrelas são as igrejas, tá? São as igrejas, as 7 estrelas são as igrejas. E os 7 castiçais que viste são, não, desculpa, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, tá? As estrelas são os anjos, os pastores, os líderes. E os castiçais são as igrejas. Então, quando nós lemos aqui, nós vamos ter que agora, lendo, prestar atenção, porque ele vai falar com a igreja e também com os líderes da igreja. Então, assim, não é só falar com a igreja. Ele não vai dizer que, vamos dizer, se ele estiver elogiando a igreja, ele vai estar elogiando os castiçais e também vai estar falando das estrelas, ou da estrela, porque as cartas foram enviadas ao líder da igreja e também à igreja. Então, nós vamos, a partir do capítulo 2, examinar minuciosamente o que o Senhor estará nos mostrando, tá bom? Vamos agradecer e começamos o livro de Apocalipse. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado pela oportunidade que estamos aqui tendo de poder estar com o Senhor, ouvir a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, sentir a Tua palavra, e agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, querido Espírito Santo. Ao Teu nome seja a honra, seja a glória, seja o louvor para sempre. Nós te damos graças, te damos honra, te damos louvor e glória. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conhecendo o livro de Apocalipse. Te louvamos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Muito bem. Aqui estamos prontos para mais um dia. Agradecemos imensamente ao carinho da sua companhia. Eu voltarei com vocês amanhã, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço
e até o nosso próximo encontro. Até lá.